Amém, irmãos. Glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 20. Fazer igual um irmão pastoreava uma igreja e ele precisou sair por um mês. E nesse mês que ele precisou sair, ele falou assim com o filho dele: vou deixar você lá, meu filho, você vai pregar todos os domingos que eu não estiver, você prega. O pai dele, né, falando pro filho, ele: tá bom, pai. Então tá. E depois ele ficou pensando: nossa, o que eu vou pregar? O que eu vou pregar? Ele pegou de surpresa. Mas ele já pregava já, mas assim, aí longe daquela presença do pai, ele ficou agoniado. Nossa, o que eu vou pregar? E aí ele teve uma ideia. Olha a ideia que ele teve. Ele chegou lá para a igreja no primeiro domingo. Boa noite, igreja, paz do Senhor. Quem aqui já ouviu o Evangelho? Aí toda a igreja: amém, aleluia, glória a Deus. Ele: benção, então a paz do Senhor, vocês fiquem com Deus. Ele fechou a Bíblia. Então, como todo mundo já conhece o Evangelho, vamos todo mundo para casa, então, vibrando, porque vocês já conhecem o Evangelho já. Aí, nessa semana, daquele domingo até o outro, a igreja ficou assim: nossa, mas não pode, como que porque foi unânime, todo mundo, conhecemos o Evangelho, amém. Aí a igreja falou assim: não, vamos combinar da gente se dividir, né? Metade da igreja fala, quando ele fazer alguma pergunta, né? A gente fala que conhece, a outra metade não, né? Para ver se ele prega, né? Porque a igreja quer que quem está aqui prega, tem que pregar. E ele ficou pensando: não, já vou fazer a mesma pergunta. E ele pensou isso: não, todos os domingos eu vou fazer a mesma pergunta. E ele não precisava pregar, ele estava tranquilo. Aí chegou o segundo domingo, ele falou assim: boa noite, igreja, paz do Senhor. Quem aqui conhece o Evangelho? Metade da igreja: conhecemos. E a outra: não, aí parte sim, parte não. E ele falou assim: amém. Então a paz do Senhor. Hoje é um momento esse domingo é um momento de compartilhamento, então, porque quem conhece vai falar do Evangelho para quem não conhece. Ele fechou a Bíblia e foi embora. E assim ele fez todos os domingos, né? Estou falando isso porque eu vou trazer mais um texto que eu acho, quase certeza, que a gente já conhece ele, que é a parábola dos trabalhadores da vinha, né? Mateus capítulo 20 é um texto bastante, pelo menos eu imagino que a gente massifica ele muito. O que é massificar que eu estou querendo dizer? A gente medita nele muito, a gente estuda ele muito, a gente ouve muitas pregações dele. Você põe na internet, você põe no YouTube, enfim, você vai nas redes sociais, você vê muitas mensagens desse texto, né? Aqui para a igreja mesmo eu já devo ter trazido umas 2 mensagens em cima desse texto já. Só que é sempre bom a gente se lembrar, né? Evangelho, reino de Deus, vida cristã é repetição. A gente vive a vida aqui repetindo aquilo que Jesus nos ensinou, no sentido de que até ele mesmo disse que quando o Espírito Santo viesse, ele iria lembrar a gente, né, os discípulos dele, de todas as palavras que ele ensinou e ensinar tudo aquilo que ele já ensinou. Então, a gente não está aqui para aprender nada de novo, senão só daquilo que Jesus ensinou. E tudo aquilo que ele ensinou está na palavra. Então, eu imagino assim, se é um texto que a gente conhece, eu acho que a gente precisa se lembrar dele. Pelo menos é um texto que mexe muito comigo. Eu ia trazer outro texto, né? Mas de ontem para hoje, o Senhor colocou no meu coração essa parábola, que é essa parábola que ele, pelo menos, falou e queimou o meu coração, e eu quero aqui compartilhar com os irmãos ela. Amém? Mateus capítulo 20, todos encontraram, né? Vamos ler? A partir do verso 1. Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. Olha a comparação que Jesus já começa fazendo aqui. O reino dos céus é semelhante a um dono de uma casa. Ele é o proprietário da casa e da vinha.
E ele sai de madrugada. Por que? Os irmãos têm ideia por que de madrugada? Não poderia ser de manhã, não poderia ser à tarde, não poderia ser durante o dia, mas ele intencionalmente, o evangelista aqui, Mateus, ele coloca que foi de madrugada, né? Tem ideia por que de madrugada? Ninguém tem uma ideia? O dono da vinha, no caso esse senhor aqui, dono da casa que saiu de madrugada para assalariar esses trabalhadores, ele poderia, como eu disse, sair durante o dia, durante qualquer outro dia, mas ele sai de madrugada, porque ele não quer que os trabalhadores estejam esperando. Não foi assim quando você conheceu a Jesus? Ou você programou, você agendou, você colocou na sua mente, no seu coração, que tal dia, tal hora, o Senhor chegaria até você, ou você participaria de algo na igreja, uma conferência, alguma coisa, e que naquele dia, naquela hora que você programou, você conheceria a Jesus? Não foi assim. A gente, quando conheceu a Jesus, foi algo inesperado. Ninguém estava esperando, né? Paul Washer costuma dizer que quando a gente conhece a Jesus, ele diz nos seus livros, né? O seu livro O Verdadeiro Evangelho, ele diz naquele livro lá que conhecer a Jesus, para ele, é como se fosse uma experiência de você sendo atropelado por um ônibus, por um caminhão. É algo que vai impactar a sua vida. Essa comparação que ele traz lá nesse livro. Que é algo que vai te surpreender, por isso de madrugada. Porque ele está saindo para assalariar pessoas, o dono da vinha aqui, ele sai para contratar essas pessoas para trabalhar na vinha dele de madrugada. Ele não quer saber sua história, ele não quer saber do seu currículo, ele não quer saber das suas capacidades, ele vai e acha as pessoas, acha os trabalhadores que ele mesmo quer e assalaria eles e coloca na vinha. Essas pessoas serão gerentes da vinha? Serão donas da vinha? Não. Serão trabalhadoras, serão servas do dono da vinha. Não é? E não é igual hoje em dia, quando você vai fazer uma empresa, vai fazer um processo seletivo, quer olhar, quer saber o histórico da vida da pessoa. No reino de Deus é assim. Ele não quer saber do seu passado, ele não quer saber quem você é, quem você foi, o que você fez. Quando o dono da vinha chega para te assalariar, você vai ser altamente surpreendido por ele. Porque ele chega e fala, olha, eu quero você no meu reino agora, trabalhando para a minha vinha agora. Porque, pelo menos eu penso que com a maioria das pessoas é assim, a gente estava aí, né? Sem rumo, sem vida, mortos, como diz as Escrituras, nos nossos delitos e pecados, né? E ele foi e achou a gente. Não foi? Ele surpreendentemente nos surpreendeu e achou a gente. E deu vida para a gente. A gente não é só mais aquele boneco de carne que Paulo fala lá em 1 Coríntios, que é como se fosse um boneco mesmo. Ele traz a ideia lá de um boneco de carne que tem vida, mas que não recebeu sopro ainda, o sopro da vida. Se os irmãos estão me entendendo, ou seja, quando a gente é achado, né, a gente recebe o sopro, a gente passa a estar vivo agora, espiritualmente falando. A gente não é mais um boneco ambulante, levado pela nossa vontade, levado pelos nossos vícios, levado pelos nossos interesses próprios, levado a atender especificamente às nossas necessidades, às necessidades do nosso corpo, atender especificamente os interesses, as nossas vontades, as nossas volições. Não é? Não foi assim? Você foi atropelado por essa graça? Você foi surpreendido por essa graça? Porque eu fui. O dia que eu entendi essa graça, eu falei, realmente foi de surpresa mesmo. Eu não estava preparado para isso que eu entendi. Porque a gente, pelo menos ouve na religiosidade, que a gente parece que precisa se preparar, precisa
de algo antes para a gente se encontrar, né? Mas não é assim. Jesus, ele simplesmente encontra a gente. Jesus, ele simplesmente vem atrás dos seus, né? Ele vem atrás das suas ovelhas. E eu faço essa comparação aqui com essa parábola, que é justamente assim, é de madrugada porque ele não está olhando para as capacidades de que ele vai contratar para a vida pregressa da pessoa. Amém? Glória a Deus. Então ele vai contratar e assalariar essas pessoas para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, aí esse dono da vinha aqui, ele faz essa progressão, né? Ele sai pela 3ª hora do dia, viu na praça outros que estavam desocupados. Acho legal quando Mateus coloca isso aqui, desocupado, sem fazer nada. Desocupado, segundo o reino de Deus, é você espiritualmente morto, sem nenhuma ação no mundo espiritual. Você não move no mundo espiritual, porque você está morto. Aí você está lá desocupado, e ele coloca aqui, estava na praça, desocupado. É gente que não produz dentro do reino de Deus. É gente que, se ele não tivesse sido encontrado, ele estava lá, vivendo a sua vida inóspita, sem mover dentro do mundo espiritual. Ia continuar lá. Às vezes ele ia estar à toa, às vezes ele ia estar fazendo algo para ele, mas no reino de Deus ele não era uma pessoa ativa. Ele não tinha acendido a chama, conforme a gente cantou, né? A chama dele não estava acesa, a luz não teria ligado ainda. Então ele acha esses trabalhadores lá, combina com eles também, verso 4. E disse-lhes, ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. E eles foram. Tendo saído outra vez, perto da hora 6ª e da 9ª, procedeu da mesma forma. Ou seja, na hora 6ª e na hora 9ª ele fez do mesmo jeito. E saindo por volta da hora 1/10, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes, por que estivestes desocupados aqui o dia inteiro? Por que vocês estavam desocupados aqui o dia inteiro? Eu imagino com isso, faço uma reflexão da minha vida, o quanto que o processo de eu ter conhecido Jesus poderia ter sido antes. Óbvio que eu não quero surpreender Deus, falar assim, eu te conheci antes do dia que o Senhor programou para o Senhor me conhecer, ou para o Senhor me achar, eu estava na minha mente, no meu coração, que seria esse dia primeiro. Não é isso que eu quero dizer. Mas quando ele fala aqui na hora 1/10, ou seja, quase no tardar do dia, quase no final do dia, anoitecendo já, ele fala aqui para eles, né? Por que vocês estivesse aqui desocupado o dia inteiro? Porque ele passou na hora 9ª, ele passou por volta da hora 6ª, aliás, passou na 3ª hora do dia, na hora 9ª, passou na hora 6ª e agora na 1/10 hora do dia, no finalzinho do dia, quase escurecendo, ele passa novamente. O dono da vinha está passando. Ele passa aí, ele está passando lá no Novo Horizonte, ele está passando dentro da minha casa, ele está passando lá no meu bairro, ele passa dentro da minha família, ele passa na hora 6ª, ele passa na 3ª hora, ele passa na hora 9ª, ele passa, a gente imagina assim, quase que ele não vai passar mais, mas ele passa. E ele questiona essas pessoas aqui, por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Quer dizer, é como se ele estivesse chamando a atenção deles. Escuta, vocês não viram eu passando aqui não? Eu passei aqui. Eu chamei aquelas pessoas que estavam na praça, desocupada, eu passei depois, vim mais outra vez e estou vindo agora e estou achando vocês aqui. Em outras palavras, a gente pensa que esse dono da vinha aqui, humanamente falando, ele está agindo errado. Como que ele chega no final do dia para chamar mais pessoas para a vinha dele, para trabalhar lá, e para trabalhar pouquíssimas horas do dia ainda, quase terminando, vamos dizer assim, o expediente?
humanamente ele agiu errado, né? Não agiu? Por que ele vai chamar pessoas no final do dia para trabalhar, sendo que ele poderia ter se programado, ou ele já fez, se ele já fez isso de manhã, né? Mas o dono da vinha, o interesse dele é só por mais gente trabalhando dentro da vinha dele. Quanto mais pessoas quando ele sai e acha mais pessoas, ele quer pôr mais pessoas dentro da vinha dele, ele quer pôr mais gente lá trabalhando. Sabe as pessoas que ele encontra desocupadas? Ele não quer ver elas desocupadas, ele quer ver elas ocupadas com o trabalho do reino de Deus, com o trabalho do Senhor. Ele não quer ver ninguém morto, vamos dizer assim. Estava à toa, estava desocupado, não estava fazendo nada. Não, vem cá. Olha só como que é essa graça. Finalzinho do dia, a gente estava lá desocupado o dia inteiro. Por mérito, não merecia estar na vinha. Se fosse por mérito, né? Por mérito deles, dos trabalhadores em si, não. Nunca que poderiam estar lá. Mas o dono da vinha, olha o que ele fala para eles aqui no verso 7. Responderam-lhe: porque ninguém nos contratou. Então lhes disse: ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Vindo os da hora 1/10, indo até os primeiros, né? Verso 9: vindo os da hora 1/10, recebeu cada um denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberia mais. Porém, também estes receberam 1 denário cada um. Mas, tendo-os recebido, murmuravam contra o dono da casa, e dizendo: estes últimos trabalhadores trabalharam apenas 1 hora, contudo os igualastes a nós, porque suportamos fadiga e calor. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que eu quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos, porque eu sou bom, disse o Senhor da vinha. Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E aí tem todo esse questionamento que vocês já conhecem, os irmãos já conhecem, né? Quem está nos acompanhando ao vivo já conhece também. Esse questionamento que o dono da vinha, ele faz algo diferente do que nós faríamos no mundo dos negócios, seja lá quem tem algum serviço que você precisa contratar alguém, o dono da vinha faz algo assim para chamar a nossa atenção como estudiosos da Bíblia, como leitores e estudiosos da Bíblia. Porque ele chama os últimos, aqueles que eles achou lá desocupado o dia todo, e questiona: por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Ah, ninguém contratou a gente. Então vai para lá, vai trabalhar, vocês estão contratados. E aí ele chama eles, trabalharam apenas 1 hora, né? Chama o administrador da vinha. E eu gosto quando ele coloca aqui o administrador, porque não é ele que chega e paga, ele tem um administrador, né? Um administrador de hoje em dia poderia questionar, né? Um dono de uma empresa contrata um administrador para administrar a sua empresa. Hoje, grandes corporações são chamadas, os administradores são chamados de CEOs, né? E eles são as pessoas contratadas para pensar a dinâmica de toda a empresa. Vai administrar a empresa para o dono da empresa, para o presidente, ele vai ser o CEO. Mas o administrador aqui, ele poderia questionar o dono da vinha: não, mas você está fazendo errado. Assim a gente não vai ter lucro. Assim a gente está fazendo errado. Quem chegou por último tinha que receber menos. Quem o senhor contratou lá no início, recebe o que já tinha sido combinado. Mas o administrador não fala nada, ele simplesmente faz aquilo que o dono da vinha pediu para ele fazer. Ele falou assim: chama cada um, do último até o primeiro. Quem chegou por último vai receber 1 denário, e quem chegou primeiro vai receber também 1 denário. Faz isso a cada um.
né? E os primeiros questionaram o dono da vinha, o dono da casa, no seu coração, e disse para ele, né? E eles falam para ele assim: não é justo, né? Estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo os igualaste, os nivelastes. Igualaste aqui é nivelar. Olha só o que eles estão dizendo para o dono da casa: você está nivelando eles igual a nós, que suportamos calor e fadiga o dia todo, né? Contudo, vocês igualaram ele a nós. Verso 13: mas o proprietário respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço injustiça, né? E aí ele lembra ele: olha, o que eu te falei, né? Lembra da minha palavra para você? O que eu te disse? Qual que foi o nosso combinado, né? Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar esse último tanto quanto a ti. E aí ele faz essa pergunta que eu acho assim fantástica: porventura não me é lícito fazer o que eu quero do que é meu? É ilícito ou é lícito esse homem fazer o que quer do que é dele? É lícito, não é? Todo mundo concorda que é lícito? É lícito ele fazer o que quer do que é dele. Eu faço o que eu quero do que é meu, não é? Você não faz o que você quer do que é seu. E quem chega para você: você não pode fazer assim, você pensa assim: como assim essa pessoa está dizendo para mim que eu não posso fazer isso com o que é meu? Não é isso que a gente pensa? Você não pede opinião para ninguém, mas alguém vê você fazer algo do que é seu e ele fala assim: você não pode fazer assim, você tem que fazer assim, assim, não é? Qual que é o nosso primeiro pensamento? É meu. Isso é meu, eu faço o que eu quero do que é meu, né? Se eu estou dentro da ética, dentro das minhas responsabilidades, eu faço o que eu quero do que é meu. Não vai ter consequência nenhuma para mim. O que é meu, eu faço o que eu quero. Ninguém tem nada a ver com isso, não é? Na ótica humana não é assim? Mas e quando a gente inverte? Quando a gente está na pessoa aqui dos trabalhadores? Está vendo o quanto que no reino de Deus, mesmo ainda no reino de Deus, as pessoas dentro da vinha, o coração mau delas ainda coloca algumas questões que elas devem pensar nelas. Você tem que pensar em você primeiro, você tem que parar de ser bobo. Não é injustiça. Sabe que outra palavra que eu colocaria para o dono da vinha aqui, lembrando os primeiros trabalhadores daquilo que foi combinado? Lembra da palavra. Sabe quando a gente passa a questionar quem chegou por último e já parece que está aí dentro do reino de Deus, não humanamente falando, mostrando resultados, porque quando a gente pensa na vida eclesiástica, vida de igreja, o que a gente pensa que alguém chega por último, está aí frutificando? O que é frutificar, segundo a igreja de hoje, de alguém que acaba de chegar na igreja, comparado a alguém que já está 10, 15, 20 anos no ministério? Quem chegou agora já vai recebendo o ministério, já está frutificando e tal. Não estou falando disso. Porque se fosse isso era muito fácil, a gente faria essas comparações bestas e humanas, que não tem nada a ver com os princípios do reino de Deus. Quando eu falo de quem chega por último e já começa a dar fruto, vamos nos lembrar do que o apóstolo Paulo fala lá em Gálatas. A pessoa chega por último e já está dando fruto do Espírito, já está frutificando. Você já viu gente que é impactada com a palavra e parece que ela leva aquilo tão a sério? Essas pessoas constrangem a gente. Eu já fui constrangido por pessoas assim. Tipo assim, nossa, mas conheceu Jesus ontem, já está assim, uau. Eu fico corado de vergonha quando eu vejo gente assim. Gente que chegou, como que a gente fala no nosso dia a dia, chegou ontem
E já está dando fruto já. Está querendo amar, está querendo perdoar, está querendo assim, sabe, servir, independente de qualquer coisa, quem quer que seja. A pessoa está querendo assim, sabe, ela foi constrangida pelo amor de Deus e ela quer servir por causa desse amor. A vida dela vai ter sentido agora e ela passa a querer andar nesse caminho agora, que a vida dela, na verdade, era sem caminho nenhum. E agora tem um caminho, tem um propósito, tem uma direção, tem palavra para ela. Eu já conheci pessoas assim. E eu fiquei com vergonha. Porque, gente, olha quanto tempo. E eu arrogo a falar, nossa, mas eu já conheço a palavra, e ainda, sabe? Pensa nas dinâmicas da nossa vida, na nossa vida cotidiana. No nosso coração mau, nas nossas dinâmicas de relacionamento com as pessoas. Vocês já pararam para pensar o quanto que a gente precisa frutificar nesse sentido? Olha o quanto que seria mais fácil eu falar assim, olha o quanto que a gente precisa frutificar nesse outro sentido da palavra, eclesiasticamente falando, segundo a igreja desse mundo. O que seria frutificar? Seria você ter ministério dentro da igreja, seria você fazer discípulos, né? Seria você pregar e pessoas se converter. Seria lá no Remídio, lá no Novo Horizonte, daqui 3 meses já ter lá 40 pessoas e precisar multiplicar para outro, e depois logo em poucos dias para outro, poucos meses depois para outro, e daqui 1 ano tem lá não sei quantos remedilares, vamos pôr 10 remedilares, que começou porque, nossa, a pessoa está frutificando, olha lá que bênção. Não é desse fruto que eu estou falando. Esse fruto é fruto segundo a igreja. Eu estou questionando aqui, falando do fruto no coração. O fruto que produz vida na gente mesmo. O fruto que avacalha com a nossa velha vida e faz nascer a nova vida mesmo, que precisa nascer em nós. Final de semana eu tive a oportunidade de encontrar um primo, que a última vez que eu encontrei ele foi em 1994, lá no Maranhão, em Imperatriz, né? Eu tinha 94, eu tinha ia fazer 8 anos, estava de 7 para 8 anos. Ele chama Humbertinho, né? E eu encontrei ele ontem e ele é um Humbertão hoje. Ele é grande, assim, forte, sabe? Ele não é o Humbertinho mais que eu lembrava, e tem foto dele, pequenininho, magrinho, né? E aí a gente falando lá sobre a vida do nosso tio, que é o pai dele, meu tio, que é o pai dele, morreu em 2002, morreu aqui em casa, né? Ele veio de Imperatriz para Goiânia para fazer tratamento. Eu lembro quando a minha mãe era casada com meu pai, lá na nossa casa era como se fosse eu sempre me lembrei da minha casa como se fosse lá uma estação, uma acolhida, um hotel, sei lá, sempre era uma casa que recebia gente. E todas as pessoas testemunhavam assim, falavam assim, como é gostoso ser recebido, no caso pela minha mãe e pelo meu pai, lá na nossa casa. E família, amigos, sempre assim, a referência, eu vou fazer um tratamento. Não, vou para Goiânia, na casa da Flor de Lis e na casa do Antônio, porque lá eles recebem a gente, eles levam para o hospital, levam para fazer consulta, acompanham a gente no médico e tal. Então assim foi, várias pessoas da minha família, parte de pai, parte de mãe, tiveram seus filhos aqui em Goiânia, então passou período de resguardo aqui em casa. E com meu tio também, meu tio José Humberto, foi a mesma coisa. Estou sendo um pouco prolixo, mas para vocês entenderem aonde eu quero chegar. E aí, encontrando com esse primo meu, ele me falou lá da última vez que ele viu o pai. A última vez que ele viu e conversou com o pai, meu tio, foi em 98. Então eu vi ele em 94, então ele era pequeno. Em 98 ele disse que tinha aí por volta de 14 para 15 anos, mais ou menos. E aí, enfim, ele disse que o meu tio chegou para ele, né? Levou ele para dentro da casa, entrou com ele para dentro do quarto.
enrolou um cigarro de maconha, grandão, desse tamanho assim, dizendo meu primo, enrolou lá, falou para ele assim, você fuma? Fumo não, pai. Não. Fuma aí. Não, pai. Não, então, tranquilo. Aí ele me falou que o meu tio falou assim para ele, eu tô te chamando aqui porque eu quero te pedir perdão, porque eu te abandonei quando vocês eram pequenos, abandonei sua mãe, e eu não queria passar o resto da minha vida com essa sensação sem te dizer isso. Eu não queria ser esse pai que fosse você se lembrar só desse. Aí ele falou que eles se abraçaram, choraram, se beijaram lá e reconciliaram. Só que depois daquilo ele nunca mais viu o pai. O pai já estava vivendo com outra esposa já e o pai foi viver a vida dele. E aquilo marcou ele. E ele me falando isso me marcou muito, porque meu tio não frequentava igreja, ele não frequentou igreja. Pelo contrário, ele vivia distante das igrejas. Mas eu vi nessa fala dele a graça de Deus manifesta ali. É graça, meus irmãos. É graça de Deus manifesta naquele coração. Eu fiquei muito impactado com aquilo. Eu falei, gente, mas olha só. Quanto que não sabe? A gente parece que a gente precisa programar as coisas para acontecer da forma talvez com que a gente pensa que precisa acontecer, né? Para que talvez Deus haja no coração. E talvez a gente até pense assim, mas beleza, pode ter sido graça a Deus, mas logo após isso ele tinha que virar crente, tinha que se batizar e frequentar a igreja e tal. A gente não sabe da dinâmica de Deus dentro do coração da pessoa, mas eu sei de uma coisa, eu sei que perdão tem a ver com Deus, perdão tem a ver com o Evangelho, perdão tem a ver com reconciliação e isso tem a ver com o Evangelho, isso é graça de Deus. E eu sei que quem perdoa é porque também se sente perdoado, seja por Deus ou seja por alguém. Então quem manifesta perdão para alguém é porque se sente perdoado. Jesus não falou isso para aquela prostituta que entrou lá e chorou nos pés dele, enxugou lá com os cabelos? Não é? E não... Lembra o que ele falou para ela? Quem lembra? Quem muito ama, muito é perdoado, né? Não é? Então, isso me marcou muito, sabe? Então, é desse fruto que eu estou falando. É o fruto que leva a gente para dentro de nós mesmos a revermos várias posturas nossas. Com os nossos filhos, com a nossa esposa, dentro da nossa casa, com os nossos parentes, no ambiente que a gente trabalha. Que fruto que a gente está manifestando dentro do ambiente que a gente trabalha? Na escola, na faculdade, aonde quer que seja, que fruto que a gente está manifestando? Levar uma vida frutífera, segundo os critérios da igreja, hoje é muito fácil. Você vem no culto, você dá dízimo, você canta, você ouve a mensagem, você até às vezes faz parte do ministério de louvor, você pode até fazer parte de uma das pessoas que tem a escala aqui para pregar, mas, gente, pregar, cantar, isso eu penso, imagino e tenho convicção que é simples da gente fazer, né? Porque você pode fazer isso de maneira mecânica. A maioria das igrejas estão estimulando as pessoas a fazer isso de maneira mecânica. Se a gente não tomar cuidado, a gente vai fazendo essas coisas dentro da igreja de maneira mecânica. Trazer uma mensagem, eu posso trazer uma mensagem de maneira mecânica. Eu estudo, faço a exegese do texto e tal, eu trago o texto, isso. Faço sermão de 3 pontos, faço sermão temático, trago a mensagem, pá. Glória, aleluia, bênção, até domingo que vem. Domingo que vem é a mesma coisa, outra palavra, outra mensagem. E igrejas aí estão surgindo por causa disso, porque pessoas estão querendo ouvir uma boa palavra. E paga-se muito bem para o pastor trazer uma boa palavra. E ai dele se não trazer uma boa palavra. Ele tem que trazer uma boa palavra.
Nossa, que palavra, que bênção que foi o culto hoje. Nossa, palavra. E aí, se a palavra não for todo domingo uma palavra que mexe com a igreja, ou mexe, não sei falar se com as emoções ou com a mente das pessoas, aí as pessoas vão falar, mas parece que hoje não foi muito bom, né? Aquele dia ele pregou uma mensagem melhor. Eu gostei mais. Deus falou mais comigo naquele dia. Hoje acho que Deus não falou tanto comigo, não. Hoje acho que era uma palavra mais para... Aquela pessoa deveria estar aqui ouvindo essa palavra. A gente não faz assim? Acho que a palavra de hoje era mais para aquela pessoa. E aí essas igrejas que vão surgindo aí é assim, gente. É uma igreja para atender à vontade das pessoas que foram ensinadas que frutificar e que vida cristã é assim. E que o fruto que a gente espera e que o dono da vinha espera não é esse fruto aqui que sai do coração desses primeiros trabalhadores aqui, não. Porque no coração deles eles acharam injusto. O Senhor é injusto. Eu tinha que receber mais. Esses aí chegaram por último, podia até usar daquele artifício, eles estavam lá à toa o dia inteiro. O dia todo. Aí você contrata eles e paga a mesma coisa que você combinou de pagar para mim. Que ousadia, né? Que ousadia desses trabalhadores, pensou? Mas eles não falaram assim. Mas o coração deles está isso. É isso que está revelado no coração deles. Esse dono dessa casa é injusto. Eu administraria isso de maneira diferente. Olha só o que o nosso coração vai soltando para fora. E aí, o dono da vinha dá aquela resposta. Eu não faço o que eu quero do que é meu? Não me é lícito fazer o que eu quero do que é meu? É lícito. E a igreja toda concorda, amém, que é lícito. O dono dessa vinha fazer o que ele quer do que é dele. Jesus faz o que quer do que é dele, não é? Porque ele age para que ele seja glorificado, não é? E Deus também ser glorificado naquilo que o Filho faz. Amém? E o Filho espera que a gente faça aquilo que ele nos pediu, aquilo que ele quer, para que ele seja glorificado e, consequentemente, o Pai também seja glorificado. Amém, meus irmãos? Não é assim? Só que a gente trata quem chegou ontem. Ah, mas o que esse cara pensa que ele é? Quem que fulano pensa que é? Eu fico imaginando se aqui fosse aquele perfil de igreja assim, que tivesse esses ciúmes de vida ministerial, que eu já passei por isso, não eu passei por isso, mas já presenciei isso de onde eu vim. Sabe quem chega na igreja ontem e já tem oportunidade para ir para o louvor e liderar alguma coisa, e às vezes quem está lá há muito tempo, eu vi pessoas que estavam lá há muito tempo, talvez não recebendo essas oportunidades. E aí, a mente evangélica gosta de comparar isso com esse texto aqui. Ah, é o ciúme lá, ó. Deus está fazendo ciúme naqueles que estão lá há muito tempo. Mas não é disso que o texto está falando. Não é de ciúme de igreja, de vida ministerial, dessas dinâmicas que acontecem numa reunião, nessas considerações que as igrejas fazem. A parábola da vinha está falando de profundidades do reino de Deus dentro do nosso coração. Do questionamento que no nosso coração a gente faz para Deus de quem recebeu o reino agora e já quer frutificar para a glória de Deus. Ah, mas eu já conheço a palavra há muito tempo. Eu medito nela, eu conheço ela, fiz teologia, e eu fiz mesmo. Mas, como eu disse, a gente se surpreende. Eu me surpreendo.
com pessoas que conhecem o Evangelho há pouco tempo e já quer levar a coisa assim, sendo sincero, quer levar a coisa mais a sério do que eu. Aí eu pensei, gente, mas eu não sou padrão, por que eu estou achando ruim a pessoa querendo levar uma coisa tão mais a séria porque ele chegou agora, ou porque ele chegou ontem? Eu tenho que louvar a Deus e ficar alegre, e corar de vergonha e pensar, olha, esse talvez seja um modelo que eu deva seguir, não é? Amém? O amém diminuiu agora, né? Amém. É constrangedor, estou falando isso para vocês porque é constrangedor, eu já passei por esse constrangimento já. Mas é um constrangimento bom, porque é um constrangimento para alinhar a gente, para calibrar a gente, para deixar a gente no rumo certo, no caminho certo. E pensar que Deus, Ele faz o que Ele quiser do reino dEle, e põe quem Ele quiser dentro do reino dEle. Quem a gente acha que não deveria estar, Ele põe dentro do reino dEle. As pessoas que estão dentro do reino dEle vão manifestar essa alegria e essa graça de alguma forma. Uns vão reclamar, com certeza os últimos aqui ficaram gratos, né? Trabalhou pouco tempo e recebeu 1 denário. Nossa, ficaram muito gratos. Como aquela mulher que chorou aos pés de Jesus, enxugou com os cabelos, ela ficou grata. Simão, que chamou Jesus para participar daquela refeição da casa dele, na casa dele, ele ficou questionando no seu coração. Se ele soubesse quem que ela é, quem que é esse tipo de mulher? Ele questionou no coração dele e Jesus fala para ele assim, olha, eu entrei na sua casa, você nem me deu água para lavar as mãos e os pés. Eu entrei na sua casa, você nem me recebeu com ósculo, um beijo da paz. Eu aqui na sua casa, essa mulher entrou, ela não para de chorar nos meus pés, e enxugou com seus cabelos e depois derramou um bálsamo. Aí Jesus vai, ele está questionando aquilo dentro do coração dele, e Jesus vai e fala para ele isso. Eu imagino que Simão deve ter ficado constrangidíssimo. Porque se ele soubesse quem era aquela pessoa, Jesus que estava ali, não era um simples mestre de Israel, mas era o Senhor dos senhores que ali estava, ele tinha corado de vergonha, e naquele mesmo momento ele tinha aprumado a sua vida. Está vendo a Bíblia, o quanto que ela é cheia disso? Simão era um dos principais dos fariseus. Era uma das referências religiosas de Israel. Ele não aceita a graça manifesta sobre a vida daquela prostituta. Se Jesus soubesse quem que é ela. Então, para Simão, às vezes, isso aí às vezes nem é o Messias nada, porque se ele fosse, ele não faria isso com ela. Tinha que fazer o que então? Olha o que ele esperava que o Messias fizesse com a prostituta. E essa outra indagação que o dono da vinha faz a esse trabalhador que arguiu com ele dessa forma, né? Eu não acho isso justo. Né? Você está pagando para esses últimos aqui a mesma coisa que você combinou com a gente. Em outras palavras, paga mais para a gente. Eu trabalhei mais. Eu me fadiguei. Eu fiquei no sol o dia inteiro. Transpirei mais. Aí, essa outra indagação que ele faz aqui, ela mexe muito comigo. Porque ela coloca o nosso coração não como um coração bonzinho, o coração da humanidade, como aquele coração bonzinho. Talvez até aquelas pessoas que a gente vê nelas assim, nossa, mas essa pessoa é muito boa. Mas ela pode manifestar esse coração aqui. Que ele fala assim, ou são maus os teus olhos porque eu sou bom. E aí eu me lembro que às vezes a gente pode questionar bondades das pessoas. As pessoas dentro da nossa casa, às vezes na igreja, no lugar que a gente, no ambiente que a gente convive, no nosso convívio, seja igreja, casa, trabalho, enfim, a gente vê bondades das pessoas, elas manifestando bondades, e aí só que às vezes os nossos olhos são maus.
Ah, mas ela está fazendo isso por causa disso. A gente começa a fazer uma costura, uma ginástica lá no nosso coração, porque a gente pensa, não, simplesmente aquilo lá não é bondade por bondade, simplesmente. Ela está interessada em alguma coisa. E aí ele fala isso. Ou porventura seus olhos são maus porque eu sou bom. Em outras palavras, eu sou bom, o dono da casa, o dono da vinha está falando. Eu sou bom. Ele, o dono, é bom. O Senhor do reino é bom. Jesus é bom. E o nosso alvo é ser igual a Ele. É ter esse mesmo coração dele. Esse coração que não importa se as pessoas estavam à toa o dia inteiro. Vocês estão me entendendo? Não importa o que elas estejam fazendo o dia inteiro. Não importa se elas são os trabalhadores da última hora. Não importa. Mas acontece que o que ele está dizendo aqui é que, de acordo com a dinâmica que a gente apresentar do nosso coração, aquilo que sair de fruto do nosso coração, a gente pode ser surpreendido pelo dono da vinha. Podemos ser surpreendidos pelo dono do reino. Não é? Os irmãos entenderam? Podemos ir embora agora? Fechar a Bíblia e ir embora para casa? Felizes? Não tão felizes? Esse texto mexeu muito comigo, assim, da primeira vez, que fiquei muito feliz com ele, não. Me conheci de uma maneira que eu não me conhecia. A gente pensa, tem tempo de igreja, conhece a palavra já, então... Padrão teológico, estético de determinadas pessoas, ou até da gente mesmo. Porque, enfim... Então a gente cria esse padrão, ou essa expectativa sobre nós mesmos. Que a gente, talvez, é aquele discípulo, não como Paulo, mas talvez como Tomé, né? Não precisa ser como Paulo, apóstolo Paulo, mas pode ser como Tomé, não precisa ser como Tiago, que era pastor da igreja lá de Jerusalém, mas poderia ser como outro, como Judas, o irmão de Jesus, né? A gente quase não... Sim, tem a epístola de Judas, mas assim, a gente faz essas expectativas sobre nós, e esse texto aqui, ele frustra, pelo menos para mim, qualquer expectativa que a gente cria sobre nós em relação ao tempo que a gente tem de vida cristã. Que ele mostra para nós que a gente pode demasiadamente achar ruim alguém que chegou esses dias aí, né, conheceu a Deus esses dias aí. Se eu não tivesse essa cabeça, esse texto não tivesse me constrangido já, quando eu ouvi aquilo do meu primo falando sobre o meu tio, a gente pensa assim, gente, não é um ambiente, você enrolando um cigarrão de maconha, grandão, chamando o filho para fumar, não é ambiente para a graça de Deus se manifestar. Vamos ser sinceros, não é. Mas a graça de Deus, ela não prepara ambiente. Ela se manifesta. E aí, se eu não tivesse esse constrangimento que esse texto me deu, esse cara está viajando, não tem nada de Deus aí não. Mas perdão, gente, tem a ver com Deus. Não estou falando que meu tio foi convertido, eu não sei. Espero que sim. Espero que... E aqui é um relato meu agora. Ele estava internado aqui em Goiânia em 2002 e foi um pastor lá no leito, onde ele estava, ficou um tempo em casa, aqui em casa, onde a gente morava com meu pai e minha mãe muito doente. E ele é um cara que levava uma vida assim, sabe? Morou no Maranhão e conheceu outras religiões lá e levava aquela vida assim, daquele jeito. Os irmãos já imaginam, mas completamente afastado de igreja e de vida cristã. Mas no leito aqui, minha mãe chamou um pastor para orar por ele, né? E lá esse pastor
orando por ele, chamou ele e convidou ele, olha, José Humberto, Jesus, não é você que tem que aceitar Jesus. Jesus não está te convidando para aceitar Ele. Ele quer que você apenas tenha, e eu quero aqui falar para você que você tenha apenas consciência que se você reconhecer essa graça manifesta na sua vida, Ele já te aceitou. Meu. E você está nos braços dEle. E você morre em paz, você vai estar com Ele. No outro dia Ele morreu. E Ele aceitou. No vocabulário religioso, Ele aceitou Jesus. E no outro dia Ele se encontrou com Jesus. Espero eu, convictamente espero eu, que Ele tenha se encontrado mesmo com Jesus. Mas eu ouvindo aquilo lá, o que Ele estava fazendo com o filho dele, e falando de perdão, e aí depois nem levar, porque a gente pensa, ele tinha que ter levado uma vida de convivência com o filho, né? Afinal, abandonou os filhos, abandonou 5 filhos, para viver com outra esposa. Mas ele chegou no filho e pediu perdão para o filho, perdão para os outros filhos. Da maneira dele, do jeitão dele. Mas é graça de Deus. Eu vou achar ruim? Eu não, eu tenho que ficar feliz. Louvei a Deus quando eu ouvi aquilo, e ele não sabia que o pai tinha aceitado a Cristo, vamos dizer assim, aceitado a Cristo no leito de hospital. Ele não sabia, meu primo, ele ficou muito feliz. Falou, nossa, graças a Deus, eu torcia muito por isso que meu pai tivesse aceitado a Cristo antes de morrer. Morreu muito novo, morreu com 48 anos, efisema pulmonar. Mas, irmãos, voltando aqui, louvado seja o Senhor. E é desse jeito que eu quero ser. É conforme esse texto aqui nos constrange a ser. É não questionar o dono da vinha pelo que ele faz com o que é dele. Mas é eu ser aquela pessoa que o dono da vinha me chamou para ser. Tem a ver com propósito, tem a ver com missão. É eu ser aquilo que ele me chamou para ser. E tem que ficar feliz com os outros que chegam depois. Mas eu sei que esses que chegaram depois, chegou por último, eles estão fazendo aquilo que o dono da vinha mandou eles fazer. E aí, de acordo com as escrituras, o que a gente tem que fazer? A gente tem que se alegrar junto. Quem chegou depois, com quem está há muito tempo, se alegra junto. A festa é uma só. Amém? Glória a Deus. Quem puder ficar em pé, vamos ficar em pé para a gente orar? Oremos então, irmãos. Pai, em nome de Jesus, louvado seja o Senhor, porque a sua bondade, Pai, ela realmente constrange o nosso coração pecaminoso, ela frustra as nossas expectativas. Obrigado por isso, Pai. Que o Senhor não tenha, assim, interesse em atender às nossas expectativas se elas forem demasiadamente erradas em relação ao Senhor, em relação ao que o Senhor quer de nós, Pai. Louvado seja o Senhor por essa palavra, por ela ter falado ao meu coração. E espero eu, Pai, no Senhor, que essa palavra alcance ou tenha alcançado alguém aqui, que ela possa ter alcançado também alguém que está nos acompanhando por modo online, pelas redes sociais, e desejo também que ela alcance quem ainda vai assistir ou ouvir ou ver essa mensagem, Pai, pela rede social. Pai, em nome de Jesus, louvado seja o Senhor. É assim que a gente quer se amoldar, é assim que a gente quer ser. A gente quer ser os trabalhadores da vinha que não foram citados aqui. A gente quer ser aqueles que se alegram com quem chegou depois, com quem já estava. A gente quer se alegrar. A gente quer ser, se a gente fosse comparar, igual aquele pai que espera o filho pródigo chegar e que quer conciliar o filho que esteve, mas que o coração não estava, com aquele filho que voltou. O pai é aquele conciliador, e é isso que eu desejo que nós sejamos a partir desse texto que ouvimos, Pai. Aquelas pessoas que se alegram, que
A gente sabe que a gente foi colocado dentro da vinha para trabalhar, e a gente trabalha para o reino de Deus, a gente trabalha para Jesus, a gente trabalha com Jesus, e a gente deve se alegrar para todos os dias em nossas missões, segundo o nosso propósito, o Senhor nos deu, de alcançar mais trabalhadores, Pai, para estarem fazendo com a gente, cada um de acordo com os seus dons, cumprindo os seus propósitos, sim, meu Pai. E assim a gente se alegra e vive uma festa aqui mesmo, celebra aqui mesmo um pouquinho do que vai ser a eternidade, Pai. Celebrar uns com os outros, cada um no seu perfil, cada um diferente daquilo que a gente pensava que fosse, mas nessa união que é o reino de Deus e que é a igreja, Pai. Conforme o apóstolo Paulo disse, que é a multiforme sabedoria de Deus, e que Paulo também diz que é a plenitude daquele que a tudo enche de todas as coisas, Pai. E se Ele enche de todas as coisas, eu tenho que me alegrar com aquilo que Ele está enchendo a igreja, Pai. Eu oro em nome de Jesus, agradecido desde já, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Podeis assentar? Antes da gente encerrar, dentro dessa semana, hoje foi o aniversário do Pedro, né? Muito feliz lá, o Pedrão, né? Todo mundo deu parabéns lá para ele, né? E essa semana temos o Remídio lá na casa da Rosângela, terça-feira às 19h30, vamos estar lá fazendo umas aplicações dessa palavra nas nossas vidas. Tem sido bênção, né, Rosângela? As últimas 2 terças foi muito bom, bênção de Deus mesmo, e que o Senhor nos dê graça e que o Senhor nos faça perseverar, nos dê a força necessária para ter perseverança de estarmos ali. E próximo domingo a gente está aqui, se Deus quiser, juntos novamente, e temos algo ali na mesa para a gente comer, tá? Deus abençoe e até o próximo domingo, se Deus quiser. Amém?